Muito bem, estamos de volta. Tá aqui a camisa, sorteio rola na sexta-feira, presente da Maior de Minas Barreiro, Barro Preto e Shopping Metropolitan e programa Os Donos da Bola. Sorteio rola na sexta para você faturar 72250, MG Espaço, a mensagem, evidentemente, MG Espaço, mas a resposta. A arbitragem está ou não prejudicando o Cruzeiro? Se você acha que sim, vai lá e diz que sim. Se acha que não, se quiser, inclusive, explicar sua resposta, fique à vontade. 72250, sexta-feira, rola o sorteio aqui nos Donos da Bola. O Cruzeiro transformou um jogo equilibrado contra o Santos, né? O Santos de Robinho, aliás, em uma vitória fácil. Continua líder isolado, fazendo bem o dever de casa, e a gente vai, então, aos melhores momentos. Enquanto você de casa vê os melhores momentos, a gente comenta aqui nos estúdios dos Donos da Bola. Roda aí. O que a gente falava na semana passada, se esse gol sair aí ia dar um sururu desgraçado. Semana passada, a gente estava comentando aqui sobre o time que vem jogar com o Cruzeiro no Mineirão. De tirar a velocidade, de catimbar o jogo e tal. Eu acho que é a única coisa que pode funcionar. Ah, mas quer dizer que você está dizendo que o antijogo é que tem que funcionar contra o Cruzeiro? Não. Não, você tirar a velocidade, o que o Santos tentou fazer nos primeiros minutos ontem. Aí, cara, caía, ficava 2, 3 minutos caído, aí tocava a bola. Enquanto isso, ele não sofreu gol. Quando ele resolveu encarar aí pra cima, ele foi lá e tomou 1, 2, 3, e ainda ficou barato. Porque o Cruzeiro ontem jogou 72,37% de suas possibilidades. Boa tarde, Cadu. E, por favor, vamos botar velocidade, vamos botar discussão, vamos animar, porque hoje eu tô muito nervoso. Jogou demais o Cruzeiro. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Mereceu ganhar, criou mais, tem mais qualidade técnica, tem mais entrosamento. O que mais me chama a atenção é o seguinte, Everton, tem vários momentos nesses bons jogos do Cruzeiro, o time consegue imprimir um toque de bola em velocidade que é muito longe do padrão que a gente vê no futebol brasileiro. A gente não vê nenhum outro time funcionando tão bem coletivamente assim, fazendo jogadas bonitas, dinâmicas, fluindo. Então é o que mais me chama a atenção, e ontem vendo o jogo, trabalhando na partida ali de perto no Mineirão, eu fiquei muito convicto disso. O Cruzeiro tem alguns lampejos, não que dependa disso, porque além desses momentos mais interessantes, o time tem uma constância, tem regularidade. Talvez seja a única equipe que consiga aliar essa regularidade com esses momentos mais bacanas, mais interessantes ainda. E quando esses instantes surgem, quando o Cruzeiro encaixa o seu jogo, dá ali aquele toque de bola, fica muito diferente do normal. Porque o futebol brasileiro está muito nivelado, muitos jogos truncados, times com dificuldade de fazer um jogo bonito com toque de bola, e o Cruzeiro não. Então, para mim, é o principal destaque dessa partida do campeonato como um todo, dessa fase do Cruzeiro. O Cruzeiro está muito longe do padrão, muito acima da curva, muito fora do normal do futebol brasileiro hoje. Destaques individuais para mim ontem, Henrique, um monstro, e a zaga, que foi muito bem. Dedé, até um pouquinho melhor que o Léo, mas os dois foram muito bem. O Henrique ontem, ele jogou realmente o futebol acima da média. E ontem o Júlio Batista entrou, teve um aproveitamento excepcional, porque tocou na bola praticamente 2 vezes, uma deu uma assistência que o William perdeu o gol. Foi o William que perdeu? Foi o William que perdeu o gol. E na segunda ele fez esse golaço aí, né? O Arouca não conseguiu acompanhar, o Arouca que é um dos principais, ou das principais peças do Santos, não conseguiu acompanhar a correria do Everton Ribeiro, que meteu essa bola para o Júlio Batista. Júnior Brasil, boa tarde, Brasil. Cruzeiro ontem 3-0, e eu vi muita gente dizendo, poxa, o placar não representa bem o que foi o jogo, foi um jogo difícil. Eu, sinceramente, eu não vi jogo difícil em momento algum. O Santos perdeu o gol, isso é coisa do futebol, é coisa do jogo. Os times criam e perdem. Quem é mais eficaz, que é o caso do Cruzeiro, vai lá e mata o adversário. Brasil, boa tarde. Boa tarde, Everton. Grande abraço para você e para os amigos. Sem dúvida, o Cruzeiro mostra o melhor futebol do Brasil. Não é à toa que tem números mais do que expressivos. O trabalho do Marcelo Oliveira colhe também um resultado fantástico. Historicamente, está sendo o treinador aí com melhor aproveitamento à frente do Cruzeiro. Então, todo o trabalho dele vem sendo coroado com isso aí. O Cruzeiro, como você bem ressaltou no início, é superior ao Cruzeiro de 2014 ao Cruzeiro de 2013. É o conjunto que vai se acertando, ganhando mais corpo, ganhando mais encaixe. É um Cruzeiro que teve, sim, um lance do Robinho, que ele chutou muito bem, o Thiago Ribeiro, o Fábio apareceu bem, mostrando a qualidade dele quando exigido, mas o Cruzeiro foi muito superior, não há a menor dúvida. É o toque de bola, é a inteligência, a penetração no espaço vazio, no caso do Goulart, quando fez o gol. O Júlio Batista, que entrou muito bem, isso é legal.
porque muita gente questiona, vai entrar o Júlio? Claro, o Cruzeiro estava ganhando, um cara com experiência, um cara que pode ser útil em função das convocações de alguns jogadores do Cruzeiro, que mesmo os dois jogadores não sendo regulares durante todo o jogo, mas foram decisivos, o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, apareceram, mostraram uma qualidade incrível, como o Cadu falou e destacou, sem dúvida alguma, a defesa muito segura, o Henrique muito bem, o Cruzeiro tem alternativas, tem banco, isso deixa todo mundo de boca aberta, tanto que o Oswaldo Oliveira virou e falou, você entra um Júlio Batista, entra um Dagoberto. Comparar o banco do Cruzeiro e do Santos ontem é sacanagem, é uma coisa assim, absurda a diferença. E eu escutei hoje ainda a gente falando, não, mas o Corinthians também tem uma... Gente, pelo amor de Deus, o Corinthians pode ter sim um bom time, que ainda não deu encaixe, o Mano cobra muito isso, mas comparar elenco de um com o outro não dá. O Cruzeiro tá encantando, a líder não é à toa. O Corinthians tem um setor que, na minha avaliação, é espetacular, que é o meio-campo. Mas tem um outro setor que não vai funcionar nunca, que é a casa-mata comandada pelo Mano. O Mano é péssimo dos péssimos. O Mano é péssimo dos péssimos, porque um treinador que consegue pegar o Corinthians com Renato Augusto, Elias, Jadson, Escambau de Madureira, ele não consegue fazer jogar porque esse cara é ruim. Dimara, boa tarde, Dimara. Boa tarde. Agita o troço aí, Dimara. Vamos agitar, Dimara. Me permita, então, discordar de você quando você disse que... O Mano é péssimo? Não, do Mano eu concordo. Quando você disse que você não viu dificuldades. Eu acho, Everton, que o grande mérito do Cruzeiro é exatamente esse, é jogar e deixar jogar. E no Mineirão foi o que a gente viu. Quando você olha o 3-0, você fala assim, não, o Santos não chegou. Não chegou. Tanto é verdade que a zaga do Cruzeiro trabalhou muito bem. Não deixa ninguém jogar, Dimara. Não, o Fábio chegou muito bem. Você ressalta o próprio volante, o Henrique, como o Cadu disse. Isso significa que o Cruzeiro está muito bem postado em termos defensivos também. E por isso que é um jogo bacana. Mas se o Henrique foi melhor em campo, Dimara, é porque não deixou o Santos jogar, ué. Mas o que eu estou dizendo, meu querido? Eles não foram, então. E não morriam na zaga também? Então não foi. Foi um jogo aberto. O jogo que eu vi foi diferente do seu. O meu jogo foi aberto. E o Cruzeiro, na hora que quis, impôs o seu futebol, que eu acho que essa é a diferença do Cruzeiro. O Cruzeiro consegue o domínio, a maturidade de jogo em campo. Isso é muito difícil numa equipe, Everton. Num campeonato que você tem uma regularidade tão grande dos adversários, por que o Cruzeiro distou do restante? Porque ele tem esse amadurecimento de leitura de jogo. Na hora que esse poder. Chega. Na hora que ele impõe, ele chega. Aí o pessoal fala assim, mas então ele precisa fazer isso fora de casa também. Existe uma diferença muito grande. O adversário também tem mérito, né? Lógico. Claro. E até porque essa valorização, quando você diz assim, o Santos não jogou nada, você desvaloriza o próprio trabalho do Cruzeiro, que é muito bom. Não, mas eu não disse isso, eu não disse você. Você está botando palavras na minha boca. Eu disse os comentários. Eu disse os comentários. Não foi isso que você disse. Menosprezar, não, porque o Santos cresceu muito com o Robinho. Vocês estão dizendo que eu menosprezei? Não, a gente está dizendo que para valorizar um time como é o do Cruzeiro, você tem que também dar os méritos ao adversário. E você sabe disso que o próprio Marcelo disse na coletiva. Não é uma história de, é o Santos, eu vou e tal. E outra coisa, o Santos veio e abriu dentro do Mineirão. A gente falou, olha, Santos e Grêmio... Semana passada a gente falou, quem abriu no Mineirão leva a derrota. Danou. Só que o Santos abriu e foi o jogo, para mim, o melhor jogo da rodada. O melhor jogo da rodada, porque você via futebol, você via toque, você via a galera chegando. Então, olha, gente, eu acho que essa forma de jogar do Cruzeiro é que mostra cada dia. E até com relação a isso, Inter e Goiás, foi, nossa senhora, pelo amor de Deus, horroroso, uma luta, um jogo de paciência para você acompanhar. Então o Inter ganhou, teve até gol contra, né? Mas foi uma luta, né? O gol foi contra, jogando com dificuldade. É até bom você falar isso, porque vai de encontro justamente ao que eu falei também no início, Júnior. Porque quando a gente vê a diferença na tabela, talvez ela não seja tão grande como poderia e tão grande quanto a diferença no futebol. Porque o Inter conquista os seus pontos, e é um bom time, tem os seus méritos, sem convencer e sem encantar como o Cruzeiro. Por quê? Essa história que a gente sempre fala, o toque de bola, a fluência, dinamismo, toca, passa, acontece. Por isso mesmo, o Inter vai lá... conseguir resultado fora de casa é normal. Olha, eu vejo o Everton Ribeiro hoje. O Everton Ribeiro, você se lembra que em alguns jogos o Everton Ribeiro era questionado? A gente estava no estúdio lá dentro. Poxa, o Everton Ribeiro não deu liga hoje. Aí no outro jogo ele dava uns lampejos. Mas ano passado tinha uns lampejos e tal. Aí o Everton Ribeiro arrebentava no jogo, no outro não. Aí eu já vejo o dedão do Marcelo Oliveira na parada. Sabe por quê?
O Everton Ribeiro hoje é um jogador que se movimenta 10 vezes mais do que se movimentava no passado. Verdade. E o Ricardo Goulart tem uma função hoje muito mais importante, que ele também se movimenta muito mais do que no ano passado. Fiquem de olho quando o Cruzeiro jogar. Contra o Grêmio, por exemplo, aliás, o Filipão está voltando ao Mineirão, né? Ele não dá... A experiência na última não foi muito boa, mas enfim. Pergunta aí sobre ele, mas ele não tá... O que acontece? Não vou nem falar sobre Reparem os dois jogando, o Goulart e o Everton Ribeiro. Os caras, os volantes do time adversário, eles ficam completamente desnorteados, porque eles não conseguem acompanhar a movimentação dos dois. Dos dois. Armam, né? Então isso aí, dedão do Marcelo Oliveira. Cobrou e a coisa agora acontece mais do que no ano passado. Físico, viu, Everton? E sobre a questão, muito bom também, sobre a questão dita aqui, que o Cruzeiro esse ano é melhor ainda do que o do ano passado, eu digo isso baseado não só no que eu vejo nos jogos, mas principalmente porque o adversário do Cruzeiro se reforçou. O Corinthians reforçou o Fluminense, o Internacional, o Grêmio e o Cruzeiro, o São Paulo, e o Cruzeiro ainda assim sobra em relação ao adversário. Vai perder até o final do campeonato? Óbvio. Vai jogar mal? Óbvio. Não tem como entrar em campo todos os jogos, nem o Bayern foi assim, né? E ganhar e dar show. Mas o Cruzeiro ontem jogou 72,34% das suas possibilidades e venceu fácil, fez o jogo ficar fácil. Você levantou a mão, então você tem prioridade para falar. Com educação sempre, né? Sempre esperando o coleguinha terminar, esperando a sua vez. Olha, o Cruzeiro, e eu até esqueci o que eu ia falar. Então, se daqui a pouco você lembra. Põe o Twitter na tela aí, Felipe. Põe o Twitter na tela aí, Felipe. Enquanto o Twitter está na tela, o André está dizendo aí, amigos, ontem eu estive no Mineirão e gostei muito do que vi. Hoje o Henrique faz muita falta ao Cruzeiro, pois ele joga muito. Uma retomada de um bom futebol no Cruzeiro. Ó, eu vou falar de novo. Eu já falei 200 vezes, mas eu vou falar de novo. Tá aí. Claro. Eu vou contar. Você pode repetir. Quando o Henrique estreou com a camisa do Cruzeiro, eu vou até me movimentar aqui dentro, eu estou muito nervoso. Quando o Henrique estreou com a camisa do Cruzeiro, foi contra o São Lourenço pela Libertadores, lá em Ipatinga. O pessoal da Argentina, os periodistas, né, da primeira passagem, tá, pessoal? Ficaram encantados. Pô, um volante que joga com a cabeça erguida e tal. Isso foi em 1900, sei lá, em 2007, 9, 8, sei lá. 8, né? 2008. Então, aí ele saiu, foi para o Santos, não deu liga, voltou, continuou não dando liga. A gente trouxe uma informação aqui que poderia até sair do Cruzeiro, aí o Genta apurou, Vasco, né? Ia pro Vasco, aí o Genta apurou aqui, aí o Henrique disse, eu não quero sair do Cruzeiro, eu vou ficar aqui e vou dar a volta por cima. Isso. E olha aí o que deu. Não, e tá jogando demais, né? Obrigado pelo Twitter aí. Eu acho que esse raciocínio, na verdade eu concordo um pouco com cada um nessa história aí do nível de dificuldade do jogo, entre você e Edmar. Eu acho que o Santos teve os momentos, igual o Edmar falou, mas ao mesmo tempo eu acho que esses instantes foram muito concentrados. Então, na maior parte do jogo, o Cruzeiro dominou mesmo. O Santos teve ali boa parte das suas chances que a gente mostrou num espaço de 5, 10 minutos ali no primeiro tempo. Então foi um momento de um apagão do Cruzeiro, que o Cruzeiro deu uma relaxada e o Santos até incomodou. Mas o jogo como um todo eu não achei difícil, não achei complicado não. E o Henrique, nem dá para colocar nessa conta como foi o melhor em campo e é um volante. Dá a entender que o Santos atacou muito, porque o Henrique foi bem em tudo. No desarme, mas também com a bola no pé. Então é muito pela firmeza, pela consistência, essa história de o cara ser o dono do meio-campo, dominar o setor, ser muito absoluto ali na disputa com os adversários, porque ele recupera a bola e acertava todos os passes. Alguns simples, é verdade, passes de lado, mas sempre consertando a situação. O outro time está com a bola, ele chega, rouba e toca. E olha pra você ver que loucura. Veio o William Farias, que era o cara de confiança do Marcelo Oliveira. Hoje ninguém fala. Não, mas eu quero dizer, quando veio, havia uma expectativa do jogo. Claro. E aí, quem que é hoje o cara que seria o reserva imediato do Cruzeiro? É o Nilton. E o Nilton, que já foi titular, já foi ídolo hoje. Foi o melhor volante do ano passado, talvez. E hoje ele está sem espaço justamente, porque o Lucas é inquestionável. O Henrique, muito bem, Lucas, isso que até mostra não foi bem concorrência. Ontem, né? Eu acho que isso que é importante. Não, claro, eu acho que isso que é importante no Cruzeiro. Essa variação que o Cruzeiro tem dos próprios jogadores. E um sabe quando o outro não está bem. Interessante ontem que o Lucas... Respeita. No ataque isso acontece mais. Se segurou muito mais ontem, porque ele sabia que ele não estava com essa firmeza de chegar. O Henrique chegou muito mais nesse trabalho com o Ricardo Goulart e com o Everton Ribeiro. Isso mostra só, gente, a importância de continuidade de trabalho, a importância de manutenção de jogadores, a importância de manutenção de treinador. A gente está numa fase que fica todo mundo procurando aí situações depois da Copa. O que eu ia falar que agora que eu esqueci era continuidade. Continuidade, eu acho que essa palavra é pouco falada por nós. A gente valoriza muito a qualidade do elenco do Cruzeiro e é claro que
a continuidade só dá esse efeito se você tiver peças de qualidade. Claro. Né? O treinador do Londrina tá lá há 3 anos e não acontece nada com o Londrina. Só que também não é só pela qualidade do Cruzeiro. É a qualidade aliada à continuidade. O Everton, esse diálogo do Cruzeiro, esse toque-me voe, né? Essa fluência, toque-me voe. Eu lembrei porque o Roberto falou outro dia no jogo do Galo e ele falou muito bem no jogo lá por causa do Gareca. Então, isso é muito da continuidade. E sabe uma outra coisa também? O Cruzeiro está mostrando para o Brasil, para aqueles times que insistem com volantes brucutus, isso aí, que você não precisa ter volantes brucutus para ter uma defesa protegida. Bem lembrado. Porque o Lucas Silva e o Henrique não são volantes viris, né? De belos corpos, como diz o Leão. Mas outro dia você falou que o Lucas Silva é lindo. Não. É um belo rosto, não é? Não, estou me referindo ao volante brucutu, ao cara que só destrói, que tem um... Você elogiou o corpo do Lucas Silva. O Lucas Silva é lindo, maravilhoso. Então é o seguinte, mas está mostrando que não precisa necessariamente, sabe, de jogar com 2 volantes brucutus, entendeu? Para ter uma defesa protegida. Porque os caras protegem muito bem. Aí, meu amigo, a questão de posicionamento entra o papel do treinador. Porque o treinador bom, quando o cara é bom, o cara pega um elenco com bons jogadores e resolve. Entendeu? Você está entendendo? Quando o treinador é bom, às vezes com o elenco mais ou menos ele consegue mostrar bom trabalho. Mas quando o treinador é ruim, não adianta nem montar a seleção que não vira, né? Tipo Mano. Olha, e outros também. Olha que os jogadores do Cruzeiro exaltaram a forma do time jogar e a força do Mineirão. E tem referência mesmo pro futebol do Cruzeiro. Veja aí. Cara, não é segredo, todo mundo vê o empenho dos jogadores, né? Todo mundo vê não só o sistema defensivo defender, o sistema ofensivo defendendo e o sistema defensivo ajudando no ataque. Conjunto. Eu acho que isso não é segredo, isso é empenho. Nossa equipe é uma equipe muito técnica, tem grandes jogadores que com a bola jogam muito e nós aprendemos a marcar também. E onde você se torna forte na marcação e com a técnica sobressai. Então, aí fica bonito, toques bonitos. Acho que futebol precisa de futebol assim, jogado dessa forma. Aqui a gente sabe que o torcedor, o Mineirão é nosso, o torcedor comparece, o torcedor apoia, incentiva e tem com certeza cada dia, cada jogo que vem passando, vem mostrando essa identidade maior ainda com o Mineirão, com esse lugar, com esse ambiente, que é um dos fatores positivos da gente imprimir um certo ritmo aqui para vencer as partidas, que favorece bastante aqui jogar no Mineirão. Muito bem, tá aí o Léo que efetivamente é a reserva do Bruno Rodrigo, hein? Veja só o elenco do Cruzeiro. Olha, eu vou falar agora da Quick Lube, preste atenção. A troca de óleo, que é bom demais trocar o óleo, né, que preocupa, aliás, a troca de óleo que se preocupa com você e com o seu carro. Porque não adianta, né? Agora você não tem mais desculpa para andar desprotegido sem as revisões necessárias. A medida preventiva sempre é mais eficiente. Na Quick Lube as trocas são feitas com hora marcada e sem atraso, né? E hoje mais do que nunca o tempo é exíguo. Além da troca de óleo e dos filtros, a Quick Lube realiza outros serviços, como troca do fluido da direção hidráulica, faz higienização do ar-condicionado do seu carro, troca o fluido de freio, faz troca do fluido de arrefecimento e muito mais. Aí você pensa, tô sem grana, Everton. Mas, meu amigo, essa mordomia tem preço. É alto, você vai pagar mais? Não, você não vai pagar mais. Porque a gente vai oferecer para você os melhores serviços, conforto de primeira e o compromisso Quick Lube de cobrir qualquer oferta da Grande BH. Então sempre tem uma Quick Lube no seu caminho. Tem lá na Via Expressa de Contagem, tem no posto Pica-Pau, tem Quick Lube na Rua do Registro, tem no posto Praia, tem Quick Lube no centro de Belo Horizonte, tem na Avenida do Contorno, tem Quick Lube em Venda Nova, lá na Avenida Vilarinho e tem também lá no Barreiro, é verdade, na Tereza Cristina, atrás da PUC Barreiro, em breve em Lagoa da Prata, cidade de Gilberto Silva, em Divinópolis, que é a minha cidade. Vou montar 8 Quick Lubes lá em Divinópolis, em Curvelo, em Montes Claros também tem. E você que é dono de postos de gasolina em 7 Lagoas, Conselheiro Lafayette, Governador Valadares, você tem que aumentar a sua rentabilidade aí, a rentabilidade do seu negócio. Seja um franqueado Quick Lube. O Cadu tem 8 postos em Governador Valadares e lá, então, instalaremos 8 Quick Lubes, né? Saiba como, através do site ou pelo telefone que está na sua tela. E tem promoção, em promoção dos 100 primeiros que fizerem um agendamento pelo telefone que está na sua tela. Vocês vão escolher um desses brindes aqui que serão mostrados agora. Tem a miniatura da Ferrari, tem a taça
Erdinger ou essa camisa da Ferrari. Você vai escolher, você quer ganhar, para troca de óleo com óleo semissintético mais filtro de óleo. Tá? Só para os que agendarem a troca por telefone 3399-7010. A camisa, as taças ou a Ferrari. Qualquer um dos brindes aqui, você vai fazer muito bonito e vai dar um presente para o seu pai atrasado. 3399-7010. Ok? Quick Lube é o nome. Lá em Divinópolis vamos bombar lá, vamos ficar rico agora. Olha aqui. E o Galo, hein? Poxa, estava vencendo o Figueirense até os 46 do segundo tempo. Foi um jogo muito parecido com o jogo da Chapecoense, só que lá o Atlético empatou no final. E ontem ele sofreu o empate também no final. Com esse resultado, o time perdeu a chance de aproximar mais do G4. E você, então, acompanha na reportagem daqui a pouco. A gente comenta aqui nos Donos da Bola. Veja aí. Fora de campo, o clima já era de agitação. Depois de dizer que os jogadores, a torcida e a diretoria ainda estavam de nariz empinado após a conquista da Libertadores, o técnico Levir Coupe recebeu a resposta do presidente atleticano pelas redes sociais. Eu acho que esse tipo de situação que a gente tem que resolver pessoalmente. Eu nunca vou twittar, nem uso Twitter, nunca vou twittar para falar de alguém. Okay? Vou chamar e vou falar. E nós somos amigos também e somos profissionais, então nós temos que resolver isso entre nós. No gramado, dois times com vontade de sobra. Figueirense querendo se afastar do Z4 e o Galo com vontade de chegar mais perto das primeiras posições. Nos primeiros minutos, prevaleceu a vontade do Atlético e do argentino Dátolo. O meia recebeu o cruzamento de Jô e fez o primeiro. 1-0. O time da casa não se abateu e tentou responder rápido com o Jean Carlos. O Galo também não diminuiu o ritmo, não. Pedro Botelho colocou Diego Tardelli na cara do gol e Thiago Volpe fez milagre para salvar o Figueira. Jean Carlos foi para cima, fez o cruzamento e Léo Silva fez contra. 1-1. Tudo igual e jogo cada vez mais tenso. E um jogo que começou eletrizante tinha que terminar da mesma forma. O segundo tempo ainda reservava muitas emoções. E a partida acabou sendo decidida nos últimos minutos. O atacante Cleiton entrou pelo lado do Figueira e já começou querendo incomodar. 1, 2 vezes. Mas aí surgiu a grande chance do Galo. Alex Silva é derrubado por Cereceda. Pênalti. Diego Tardelli na cobrança. Bola de um lado, goleiro de outro. 2-1 Atlético. Revoltado com a arbitragem, o técnico Argel Fux foi expulso. Mas nada de o Figueirense diminuir o ritmo, não. Só que o goleiro Vitor estava inspirado. Até que nos acréscimos, escanteio para o Figueira. Thiago Heleno brigou pela bola e entregou para Cleiton, que colocou no cantinho. Tudo igual no Orlando Scarpelli. O jogo não foi bem apitado. Até, inclusive, algumas jogadas para o Figueirense também. E os dois gols nasceram de jogadas que inicialmente foram ilegais para mim. Mas, de qualquer forma, o resultado foi isso. O resultado negativo, mas houve empenho de todo mundo e procuramos o gol até o final, mas não conseguimos. Bom, Levir Coupe explicando o que aconteceu. Eu gostaria que vocês também tentassem explicar o que aconteceu ontem. Porque você já vinha destacando aqui na semana passada, Cadu, você disse várias vezes sobre a questão de um time que que não consegue ser linear. Né? Um time de muitos altos e baixos. Por que isso acontece, Cadu? Você acha que o problema que começou fora de campo acabou entrando para dentro de campo? O que eu quero dizer com isso? Não é nada a ver da tuitada, não. O que eu estou dizendo é de fora de campo não existir critério para contratação e hoje o time sente isso dentro de campo e por isso não engrena, Edu? Eu acho que alguns erros de planejamento aconteceram, o time poderia ser mais forte sim, mas especificamente falando dessa falta de padrão, dessa falta de sequência, eu acho que isso passa mais pela carência de um esquema tático bem definido, de um entrosamento do grupo, de um padrão dado pelo treinador, um padrão coletivo. Acho que isso explica mais essa oscilação, porque o time coletivamente não tem uma cara. A história de bola passando pelo meio-campo com toque de bola. Você fica consistente, você controla o jogo e tem sequência quando você joga assim. Quando você depende demais de bolas longas, a não ser num caso muito específico,
como na era Cuca, que deu certo por uma gama enorme de fatores, isso não dá sequência, o time oscila demais. E no Atlético eu acho que essa parte da oscilação passa mais pelo problema de o time não funcionar com o treinador com sequência, não ter um padrão, não ter um esquema tático bem definido. Ontem o time não foi tão bem, é claro, merece críticas, mas eu acho que o Atlético mereceu vencer. Eu acho que o jogo foi mais do Galo do que do Figueirense, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cleiton entrou, deu um calor ali na defesa do Atlético, mudou o jogo, foi o melhor homem do Figueirense, disparado. Mas principalmente no primeiro tempo ali, eu acho que dava para o Galo ter saído com melhor sorte. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que criticar alguns pontos que não tem que melhorar. Muito bem. Dilmara, deixa eu chamar o Twitter primeiro, daqui a pouco você responde. Tá. Pô, o Twitter aí do Ângelo. O Felipe está me dizendo aqui que a participação do Ângelo. O Levi tem culpa nesse momento de instabilidade do time do Galo? Trocar o treinador agora seria uma boa? Então aproveita, Dilmara, para analisar o jogo e responder ao Ângelo aí, ao Twitter. E para dizer o seguinte, Cadu, você sabe o que mais assusta? É a mudança repentina que o Atlético tem dentro do jogo. Ontem o Atlético começou até bem postado. Você viu uma situação tática. Você até comentou no Twitter, não é? O Jô tá melhor, o Jô tá se esforçando. Você tá vendo a inversão de jogador de novo. Eu até achei que, em termos ofensivos, o Atlético estava mais composto. De repente, vira uma confusão. E olha, gente, o Marcos só tem sido uma decepção. É um jogador que chegou no momento que você diz assim, nossa, acertou os primeiros jogos. E ele também começou direitinho nesse jogo ontem. Ontem ele começou bem, depois sumiu. Não tem uma função defendida. É difícil. E essa ausência de função faz com que todo jogo você tenha que dizer, o Marcos Rocha é o jogador mais regular do Atlético. Porque me parece que é o único que tem a função. Ontem, quando o Levir inverteu no segundo tempo, o Josué pro lado direito, gente, a avenida mudou de lugar. Ou seja, você sabe exatamente qual é o ponto da referência. Essa situação dos volantes do Atlético tem que ser resolvida de imediato. Sim. É uma coisa que você... É claro, o problema no primeiro tempo era a esquerda. À medida que você inverte, o problema vira para a direita. É uma coisa básica de futebol. Mas e eu fico com o Vitor na declaração final do Vitor, e aí respondendo até ao Twitter da questão de momentos, de não sei o quê. O Vitor foi muito claro ontem e disse o seguinte, nós precisamos amadurecer. Não dá os 46 minutos para você tomar um gol como esse. Isso é básico para um time experiente. Congestiona a linha, congestiona a área, ninguém passa. Gente, parece que é uma lição que a gente vê todos os dias e ninguém aprende. É uma questão de time, de posicionamento. Então, olha, em muitos momentos não é o treinador, em muitos momentos não é o esquema tático, em muitos momentos não é os bastidores, o que o presidente anda fazendo. É uma composição de dentro do grupo. Agora, são muitos fatores. Peraí, Brasil, eu tô sentindo, Dilmara, que você de repente não tá querendo responder ao Twitter do Ângelo. Não, eu estou respondendo e estou dizendo que são uma Mas então série fala assim, de Ângelo, situações. agora respondendo o seu Twitter, por favor, Dilmara. Então tá, eu vou responder para ele com uma outra pergunta. Neste momento, na situação em que o Atlético está, com essa composição de Levi Coupe, com esses jogadores, depois de tudo que aconteceu com o Paulo Tuori, que eu acho que foi o maior erro do Atlético, que começou lá atrás, é só o treinador o problema? É só o Mas treinador? ele tem sua parcela de culpa. Ele tem uma parcela, mas é só ele. Acho que sim. E a segunda parte da pergunta do Não. Para mim o problema maior acontece fora de campo. Para mim o Calil, que o maior presidente da história do Atlético, começou a errar quando ganhou a Libertadores e não enxergou a necessidade de reciclar. Hoje o Atlético tem uma defesa lenta. Porque você pode... Hever e Léo Silva são lentos. E aí por razões óbvias. Né? Aí você entra o Gemerson. Melhora... Quais razões? A idade ou... Eu acho que o Léo Silva pela idade, o Hever, porque já vinha jogando com problema, tanto que está lá e vai ficar fora do time e só volta ano que vem. Então, por razões óbvias, né? Agora é o seguinte, além disso, como é que você corrige isso? Trazendo zagueiro. Aí trouxe o Thiago. Não podemos desmerecer um jogador que ainda não jogou. Não sabemos. Né? Até porque as referências são boas. Né? Muito boas. Tudo bem. Lateral esquerda, critério para contratação. Nenhum critério. Nenhum. Para contratar o Conceição e o Botelho? Não, traz porque machucou. Traz porque machucou. O Júnior César é melhor do que todos esses que passaram por ali. Improvisados, que vieram para serem titulares, etc. O Júnior César é melhor do que eles todos. Não estou dizendo que o Júnior César seja um craque. Estou dizendo que, como lateral esquerdo, o Atlético perdeu o Júnior César e se perdeu na lateral esquerda. Lateral direita, Marcos Rocha. Até eu não acho o Alex Silva ruim. Eu gosto do futebol do Alex Silva. Eu acho que pode ser um bom reserva. O Marcos Rocha por ali, incontestável o futebol do Marcos Rocha. Sobre os volantes,
tem o Pierre, tem o Donizete. Aí chegou o Rafael Carioca e eu gostei do Rafael Carioca. Bom Agora jogador. a dúvida é, ele vai formar essa dupla com quem? Aí, se você tem um bom treinador... Josué, não. Né? Não pode ser o Josué. Aliás, são Por isso quatro, que eu né? acho que tem que Josué. trazer mais um volante. Eu também acho que tem que tirar os dois, tem que sair o Pierre e o Leandro. Outra e coisa, o Josué, Atlético perdeu o Ronaldinho Gaúcho. Que é, mas o Ronaldinho não vinha jogando. Mas estamos falando de um armador. Aí o Guilherme entrou e se machucou. O Dátolo está como armador. O início mas não é um armador. Claro que não, né? claro que não. E outra coisa, e o ataque, o Jô enfrenta uma fase que não é boa. Não né? mesmo. Mas se o Jô não está bem, por que o Luanzinho não é titular nesse time? Porque ele tem uma função de marcação muito interessante. Que seja no lugar do Maxwell ou Mas por do que ele não tem lugar? Então não dá para entender. Por favor, Júnior Brasil. Levantou o dedo. Falarei. São várias considerações. Primeiro, o presidente Calil foi extremamente infeliz quando foi se manifestar através do Twitter. Eu entendo que um presidente, pelo que ele representa, e concordo com o que você diz, é o maior presidente da história do Atlético, mas não tem que fazer isso via Twitter. Levi também, em alguns momentos, tem que ter mais cuidado com o que ele fala. Muita coisa que ele diz é correta, tá certa, mas não tem que expor. Roupa suja lava dentro de casa. E entendo que isso não influencia. O que influencia são alguns equipes, o Levi tem se mostrado desatualizado, não consegue ser ousado. Mas se não influencia, então nem precisa... Não, mas peraí. Você falou como se fosse um grande problema, mas não influencia. Não, a questão do que o Calil falou. Isso que eu estou dizendo. Eu acho entendeu? que a questão do que o Calil falou, eu entendo que isso não influencia no desempenho dele de campo. O que tem influenciado é o Levi não conseguir acertar. A questão dos reforços que você fala, que não vieram porque o Atlético teve problema do dinheiro. A gente tem que lembrar isso. É claro que você pode buscar alternativas. Você contratou mal, contratou. Mas eu acho Deixa eu só concluir aqui um minutinho, por favor. Então, com relação, a gente tem que analisar a coisa de uma maneira mais ampla. Agora, o que vem ao jogo? O resultado, para mim, ficou de bom tamanho, ficou até justo. O Atlético teve mais iniciativa no primeiro tempo, no segundo tempo deixou demais o Figueirense jogar, e aí vem uma questão. Quando o Atlético abre mão, ele abdica de atacar perto do fim do jogo, de jogar, em alguns momentos, em algumas partidas, você tem que defender sim. Mas quando você não encontra o espaço para atacar, e você fala, eu tenho que jogar fechado, até porque se ele fosse igual um louco para lá e tomasse o gol, a gente estaria condenando. Mas não, havia um espaço para atacar, havia um campo para o Atlético progredir. E aí ele perde essa leitura, recua demais, toma uma pressão incrível e vê um gol, um cachorro. Agora um detalhe, e a receita de concordo né? também quando a gente fala, porque nós já estamos falando isso há muito tempo. Se o Jô joga de ponta direita, no meio de campo, na ponta esquerda, cruzando para a área, mete o Luan, que é o cara que vai fazer a função melhor do que ele. Tem velocidade. Isso não entra na minha cabeça. Maxwell muito mal, é hora de encontrar uma função para ele. Espero que dentro das peças a gente tenha o Emerson zagueiro aí, daqui a pouco é mais uma opção. Com o Josué está provado que não dá. Agora um detalhe, que isso foi uma boa coisa do Atlético, mas precisa de uma correção. Pedro Botelho, melhor lateral que jogou desde que chegou aí o Emerson Conceição, apareceu, cruzamento, passe, mas se não tiver uma cobertura para ele, sempre vai ter a Avenida Pedro Botelho, porque não é a dele. Ele tem dificuldade de marcar, e aí cabe aos volantes. Se não tiver volante se o Josué estiver ali, né? Eu gostaria que fosse sucinto, eu preciso tocar o programa. Se você tivesse que apontar hoje um problema, porque é o seguinte, o Atlético, na pior das hipóteses, se tivesse um treinador, um cara, um estrategista, porque eu acho que esse elenco que o Atlético tem não é extraordinário, mas na mão de um treinador bom, ele lutaria pelo G4. Se você tivesse que apontar um problema que ocasionou ao longo desse tempo e que deixou o Atlético nessa posição de instabilidade, você apontaria o quê? Fácil, a contratação do Paulo Autuori. Aquilo ali destruiu tudo que havia. Gilmar Oliveira, eu gostaria de ouvir. Paulo Autuori, por isso que eu estou dizendo que trocar treinador... Não, eu respeito a opinião de vocês, mas vocês são covardes. Mas peraí. Quem contrata é que é culpado. Quem contrata é que é culpado. Mas por isso que eu estou dizendo, trocar treinador não existiu critério. Quando ganhou a Libertadores... Eu estou aqui com o dedinho para falar sobre isso. Quando ganhou a Libertadores, nossa, tá ótimo, tá tudo ótimo, ganhamos a Libertadores e vamos até a final de 2014 com esse elenco aí, porque ele é muito bom. E a gente falava que o que é bom tem que melhorar, tem que reciclar e tal. E agora, tanto eu acho que eu entendo que tem razão, porque não existe critério para contratar. No último dia da janela, você corre, nossa senhora, vai lá e busca um volante, vai lá e busca um lateral. E outra coisa, o critério do Paulo Autuori, qual foi? Qual foi o critério para trazer o Levi? Qual foi o critério para trazer o Emerson Conceição? Não é trocar treinador que vai resolver, velho. Então, para mim, o erro...
isso, O erro é de quem comanda o clube. O erro ou eles é do senhor resolvem o Alexandre problema Calil. para trazer E outra outro, coisa, então... o grande gestor, ele aponta caminhos e resolve problemas internos. Ele não deixa vazar, não. Isso aí. E o Levi não tem o direito também de expor os defeitos que ele encontrou, os erros dentro do clube, ele não tem o direito de expor isso aos microfones e às câmeras. Porque se eu começar a falar do problema nosso, tem um negocinho aqui, daqui a pouco eles vão me mandar embora. Então é o seguinte, deixa eu falar do Forte Herete aí. Meu amigo, preste atenção aqui. Essa aqui é a prova que o que é bom pode melhorar. Porque até o Ativo Megatubo fez planejamento para melhorar o que já era bom. E hoje está aqui na minha mão, é o Forte Herete. Porque os estudos comprovam, a super fórmula que vai dar uma turbinada está ainda melhor. Vai dar uma turbinada na sua vida sexual. Então, você está aí se sentindo para baixo, a vida sexual quase não acontece, não se assuste nem se desespere. Você está vendo esse número aqui na tela? É o telefone do Forte Herete. Você já conhece o Ativo, não é? Pois é. Então eles fizeram um estudo e detectaram que pode ficar melhor. E foi lá e fizeram o Forte Herete, que também é natural, totalmente voltado para essa questão sexual. Vai dar uma turbinada na sua relação. Assim você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor. Então você vai ligar agora e vai pedir o seu pelo telefone que está na sua tela. O Forte Herete vai agir na sua circulação sanguínea, meu amigo, devolvendo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H por 72 horas, hein? Acredite, surpreenda a sua parceira então, vai ficar aí totalmente para baixo. Hein, Henrique André? Tô sabendo que você está fazendo feio aí, né? Então toma, querido. 3491-2227, receba o Forte Herete com todo o conforto e discrição e não se preocupe, porque na hora de receber na sua casa ou no trabalho, a embalagem é extremamente discreta, ninguém vai saber que você está comprando. 3491-2227, 3491-2227. Esse aqui vai para você, Pedro Botelho, que ontem você jogou bem. Intervalo. Os donos